Bem-vindos ao canal que descomplica o direito para você. Eu sou a Paty Scal e hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria por invalidez de servidor público. E para isso, nós temos nosso convidado, nosso parceiro, que já é conhecido aqui no nosso canal, o Dr. Pedro, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Pedro? Oi, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no canal de vocês mais uma vez. É muito bom conversar e trocar, gerar conteúdo para que as pessoas consigam se manter informadas. O meu nome é Pedro Nicolazzi, sou advogado, atuo na área do direito previdenciário, sou sócio da Nicolazzi Andrade Advocacia e vamos conversar então sobre a aposentadoria por invalidez para servidor público. Obrigada, eu que agradeço, Pedro, por ter aceito o convite. A gente, une propósitos. Também acredito que o conhecimento empodera, E é isso que a gente tenta trazer aqui em todos os nossos vídeos. Eu vou direto para a primeira pergunta, então, Pedro, que é: como funciona a aposentadoria de invalidez para servidor público federal? Então, vamos lá. A aposentadoria por invalidez, ela é semelhante a como é a aposentadoria do INSS, mas ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, o servidor ele se afasta por licença para tratamento de saúde. Então, se afasta por alguns períodos e se a administração pública, no decorrer desses afastamentos, verifica que é uma situação mais grave, aí essa análise fica a cargo de uma perícia médica que é feita por uma junta de médicos, e aí eles avaliam se é o caso de aposentadoria por invalidez ou não, ou se o servidor tem que ser readaptado, por exemplo, ir para uma outra atividade que ele consiga, dentro das limitações dele, executar. Então, ele funciona dessa forma: o servidor se afasta e aí, eventualmente, ele pode ser aposentado por invalidez. Isso fica a critério dessa junta e o servidor não tem como discutir essa decisão. Uma decisão daquele órgão dentro do poder público, então ele fica vinculado e só pode discutir a decisão na esfera judicial. Então, ele funciona dessa forma. Em relação a isso, são essas as questões ali para ser abordadas. Como funciona a tramitação é dessa forma. Entendi. Ou seja, é bem diferente nesse ponto da comum, em que necessariamente vai para uma perícia do INSS, antes, tudo mais. Aqui a junta é interna, não vinculada ao INSS, Exatamente, é porque o INSS ele trabalha com o sistema, é o regime geral de previdência social, e o do servidor público são os regimes próprios de previdência social. Então, cada ente da federação, os servidores públicos federais é um regime próprio, os servidores estaduais é outro, o municipal é outro, e assim por diante. Ah, entendi. E como ficou a questão dessa aposentadoria pós-reforma previdenciária? Mudou bastante coisa. A primeira delas é o cálculo, O cálculo, na verdade, não é a primeira que eu vou abordar, mas o cálculo é a situação mais sensível, mais importante, eu vou abordar ao longo agora da minha fala. A primeira situação é a necessidade de se avaliar se o servidor pode ou não ser readaptado. Antes da reforma da Previdência, não existia isso. O servidor ele era aposentado se verificava que dentro daquela ocupação que ele tinha, dentro daquela função, ele estava inválido, sem possibilidade de recuperação, ele seria afastado e não teria necessidade obrigatoriamente de ser readaptado para uma outra atividade. Isso até estava previsto na legislação ali no regime do servidor público federal, mas não tinha tanta força, tinha determinados órgãos que acabavam descumprindo isso. Agora, a figura da readaptação ela está prevista no texto da emenda constitucional e por já haver uma previsão legal, inclusive, ganhou mais força. Então, agora o procedimento faz a análise, a junta médica faz a análise e se existe a possibilidade de readaptação, o servidor público ele tem que ser manejado para essa outra função, que pode ser, vamos supor, um analista. A pessoa exerce uma atividade que demanda uma capacidade cognitiva elevada, tem que estar sempre se atualizando. E aí vamos supor que essa pessoa tem um AVC e tem uma deficiência na capacidade cognitiva. Então ele pode ir para uma função mais, digamos, mais simples, que exija menos da parte cognitiva,
e ele vai ganhar a mesma remuneração, tem toda a garantia ali que o servidor público tem, mas ele não vai ser aposentado por invalidez, ele continua trabalhando, mas readaptado. Então, antes da reforma, isso não existia. A pessoa era aposentada direto. Se para aquela função de origem dela ela estava incapaz, era isso. Aposentava e não recebia, e não teria essa questão da readaptação. Uma outra situação que a reforma impôs foi as avaliações periódicas. Porque antes a pessoa, o servidor, aposentava por invalidez e acabou. Era vitalício. Agora não. Agora, já no próprio laudo da junta médica, tem ali uma previsão, uma estimativa de realização de perícia médica. Normalmente é 5 anos depois da aposentadoria por invalidez. Então, ainda tem essas reavaliações periódicas. Se ficou bem parecido com como é no INSS. No INSS tem a aposentadoria por invalidez é considerado um benefício precário, porque ele pode ser reavaliado pela Previdência a qualquer momento, e isso agora aconteceu com o servidor público. E agora vamos falar da questão mais sensível, que é o cálculo. Então, como é que ficou o cálculo da aposentadoria? Ficou pior, né? Já adianto. Antes, o servidor público, ele se aposentava... Eu vou falar como é pela reforma mesmo, porque o servidor público, eu vou falar o que é antes da reforma, aí a gente vai entrar num universo que varia muito. E aí eu vou ter que explicar, vou ficar aqui discorrendo a minha fala aqui por muito tempo. Mas a aposentadoria por invalidez para servidor público, agora com a reforma, ela funciona assim. Calcula-se a média das remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, o servidor pega o contra-cheque, ali tem a base de cálculo para a contribuição previdenciária. Esse salário, pega-se todos eles, do período todo em que o servidor trabalha no serviço público, pega todos eles e divide-se pela quantidade de salários. Essa é a média aritmética simples. Faz a média, vai ter um resultado. Em cima dessa média, que já não é mais a última remuneração, porque como é uma média, pega todos os salários que variaram ao longo do tempo, né? E o último salário do servidor normalmente é o mais alto. Então, pega a média, que já vai ser menor que o último salário, e aplica-se um coeficiente de 60%. Então, o servidor vai receber 60% da sua média. Ele só vai ter direito a mais do que 60% para cada ano que excede 20 anos de contribuição, ele tem mais 2%. Então, se ele tiver 21 anos de contribuição, ele vai receber 62%. Se ele tiver 24 anos, 68%, e assim por diante. Então, ficou bem prejudicial assim, o cálculo. Às vezes, um servidor sai de um cenário de ganhar 10 mil reais e vai para um cenário muito abaixo disso. Tem servidores que têm uma renda, por exemplo, de 5 mil reais e vai para salário mínimo. Então, é uma coisa bem drástica. Sim. Pode falar. Não, na verdade eu ia só, então, elencar de maneira assim, só para pontuar. Então, a gente teve 3 pontos cruciais da reforma. O primeiro foi a readaptação, ou seja, antes de aposentar, vamos tentar readaptar, né, esse servidor. Depois é a reavaliação periódica, que antes também não tinha, mas ficando, como você comentou, parecida com a aposentadoria normal, né, digamos assim, e o cálculo também mudou bastante, ou seja, quanto mais cedo me aposentar, ou seja, acontecer qualquer questão por invalidez, menor vai ser o meu salário também, porque daí esses 2% automaticamente vão somar menos, né, no final. Sim, exatamente. E aí, dentro do cálculo, também tem esse cálculo que eu expliquei agora, é o cálculo da aposentadoria proporcional. Essa é a proporcional. A integral, o servidor recebe 100% da média. Então, aí não teria aquela figura de aplicação dos 60%, mais 2% para cada ano que excede os 20 anos de contribuição. Então, o servidor recebe 100%. Os 100% da integral, eles só cabem quando o servidor público, se for configurado acidente de trabalho, doença profissional ou doença ocupacional. E essa é mais uma outra diferença da reforma. Antes, existia a figura da doença grave, que eles tiraram na reforma, agora não existe mais isso. Antes, se o servidor tinha uma doença grave, por exemplo, um câncer, ele poderia se aposentar de forma integral, agora não tem mais isso.
Então, olha só que prejudicial isso, que até que cruel, né? Dá para pensar dessa forma. Sim. Porque na pior fase da vida do servidor, na parte que ele mais tem gasto financeiro, um tratamento desse, vamos supor, nesse exemplo que eu dei do câncer, um tratamento que demanda tempo, dinheiro, enfim, tem que contratar, às vezes, diversos serviços, e aí a pessoa vai receber, não vai entrar para a aposentadoria integral como acontecia antes. Então, esse foi até um ponto bastante criticado para quem são os estudiosos aí do direito previdenciário, doutrinadores, criticaram muito essa mudança. Sim. Isso tudo foi porque, isso aconteceu basicamente porque a reforma da Previdência ela foi votada a toque de caixa, tem o déficit da Previdência, a gente tem que parar o rombo da Previdência. E aí entrou todo tipo de loucura, uma delas foi essa, no INSS não foi diferente também, tem diversas coisas para serem criticadas nesse aspecto. Nossa, mas esse cálculo, essas duas modalidades de cálculo que você apresentou, né? A proporcional e a questão do integral. Tem alguma maneira do servidor, existe alguma esperança, alguma chance, podemos dizer assim, do servidor fugir desse cálculo e não entrar nessa questão da reforma? Sim. Depende de uma análise de fatos, né, de situações de acontecimentos. Tem que comprovar que a incapacidade ela ocorreu em momento anterior à reforma. Então, a reforma da Previdência entrou em vigor no dia 3 de novembro de 2019. Se o servidor conseguir comprovar que antes disso a incapacidade já existia para fins de aposentadoria, ele pode se aproveitar do cálculo da regra anterior. Então, existe essa possibilidade. E aí, o cálculo vai depender de várias coisas. Vai depender se o servidor tomou posse até 31 de 12 de 2003, vai ser um cálculo. Se ele tomou posse depois, vai ser outro. Então, se ele tomou posse antes de 2003, de 31 de 12 de 2003, o cálculo dele vai ser com base na última remuneração. Tanto o cálculo da aposentadoria, porque no servidor público tem isso, tem o cálculo proporcional e o cálculo integral, como expliquei, até antes da reforma. Só que daí, se ele tomou posse antes de 31 de 12 de 2003, o cálculo é com base na última remuneração, seja proporcional ou integral. E aí a proporcionalidade, nesse caso, né, se for integral, ele recebe 100% da última remuneração. Se for proporcional, ele recebe de acordo com o tempo de serviço que ele teria para a aposentadoria normal, aposentadoria voluntária, que na época era 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Então, quanto mais próximo, vamos supor, o homem, dos 35 anos de contribuição, maior era o coeficiente da proporcionalidade. Eu sei que é meio confuso, porque é um monte de regra, mas é assim que funciona, né? Então, o servidor público que tomou posse até 31 de 12 de 2003 é essa regra, e o que tomou posse depois disso... Sumiu meu vídeo aqui. E o que tomou posse depois disso, ele tem o cálculo, daí também pela média, só que daí é mais vantajoso do que o cálculo pela reforma da Previdência. Certo. Bom, na verdade, né, como você comentou, é bastante detalhe e como a gente sempre, né, fala no direito, muitas vezes a gente fala assim, depende, e parece que é meio vago, né, quando a gente fala assim, depende, não tem uma resposta certa. E agora que você trouxe todos esses elementos, todos esses requisitos, todo esse critério, realmente a gente verifica, a gente consegue levar, né, para o público a questão de que é muito análise do caso concreto, não tem resposta pronta, né? Porque não é um ponto que será analisado, é todo esse conjunto que você trouxe agora, né? Mediante o que a legislação, o que a reforma trouxe. E deixa eu fazer mais uma pergunta, Pedro. Tem como o servidor receber o valor do último benefício mesmo após a reforma ou não? Ele vai entrar nesse cálculo que você comentou agora? Não, ele vai ter. Se a incapacidade foi fixada depois da reforma da Previdência, não tem como retroagir isso, acabou. O servidor vai ter que aderir à reforma da Previdência. Até porque, para o servidor público, ao longo dos anos, tiveram várias reformas. Teve em 98, 2003, 2012, teve emendas constitucionais que mudaram as regras do servidor. E aí, para cada emenda que teve
teve regras de transição, porque daí teve servidores públicos que já estavam vinculados e aí teve uma mudança, aí foi criado um meio termo ali para essa situação. E com a reforma da Previdência, todas essas regras de transição foram revogadas. Então, o servidor público, mesmo que ele tenha ingressado lá em 95, ele vai ter que se aderir à reforma da Previdência com algumas diferenças mais mínimas, assim. O prejuízo vai ser grande de qualquer forma, ele só vai ter um detalhe ou outro ali de diferença caso ele tenha tomado posse naquele mesmo marco que eu mencionei ali, que é 31/12/2003. Mas a diferença é mínima. Entendi. E tudo isso que você está colocando, né, se o servidor sofrer, né, algum tipo de invalidez pós-reforma. Mas o servidor que já está aposentado por invalidez, ele tem a possibilidade de rever o valor, de melhorar talvez esse valor, ou com a reforma isso também acabou prejudicando? Tem como rever isso. Como tu falou bem, tem que analisar o caso concreto. Tem pessoas que, pela ansiedade, né, o servidor vai lá, passa por todo o processo e aí é aposentado de forma proporcional e esperava se aposentar de forma integral. E aí quer uma resposta do dia para a noite, entra em contato com a gente, né, e eu entendo, é natural isso, porque muda o salário, a configuração de orçamento ali do mês, que às vezes sustenta uma família inteira, muda de um mês para o outro. Então, é realmente preocupante. Mas tem que avaliar com calma a situação, tem que simular os valores que foram recebidos ao longo do tempo, as remunerações, e verificar qual legislação é aplicável para aquele caso. Então, dá para avaliar sim, principalmente se depender de uma situação de fato que é comprovar quando que a incapacidade aconteceu, tem que buscar documentação médica particular, né? Porque não vai ser isso que vai mudar, né? Mas é um elemento de prova que a pessoa vai levar para o processo judicial e vai dizer, ó, a aposentadoria foi calculada de forma errada, eu tenho essa prova aqui, referente a esse documento, e aí o servidor vai passar por uma perícia médica no processo judicial, e aí isso pode mudar a data em que a incapacidade foi fixada, e aí o servidor conseguir se aposentar integral. Outras revisões que podem acontecer é a aplicação da lei mesmo, porque às vezes o órgão público que a pessoa pede o benefício, concede nos termos de uma legislação e, na verdade, o servidor tem direito a outra. Então, mesmo o servidor que é aposentado por invalidez antes da reforma, ele pode ter o seu benefício melhorado em razão dessas questões de aplicação das regras de transição, das regras definitivas, enfim, tem que ver como foi concedida a aposentadoria para analisar isso. Certo. Uau, bastante conteúdo, bastante detalhe, mas eu acho que o principal aqui, né, Pedro, foi trazer como a situação do servidor, né, os pontos da reforma, né, claro que, como você comentou, a análise vai depender do caso concreto. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, aproveitando já, mas esse panorama geral de como era antes e como mudou, e o que mudou, né, eu acho que ficou bem claro, né? Ah, que bom. Fico feliz que consegui ser claro. Espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo consigam compreender da melhor forma. E se ficou alguma dúvida, como a doutora Patrícia mencionou, só registrar ali nos comentários aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz em responder. Com certeza. A gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o artigo que o Pedro escreveu para o blog, onde o assunto é o mesmo assunto que está aqui, só que está em formato de texto também, se você quiser entender melhor alguns detalhes, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. A gente tem playlist sobre direito previdenciário aqui no canal, então se você gosta do assunto, acha interessante, pode ficar bem à vontade para navegar aqui no nosso canal, não só sobre previdenciário, a gente tem vários assuntos. Eu quero agradecer ao Dr. Pedro e a gente se encontra na próxima. Obrigado e até mais. Até.